Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, e no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui nesta noite. Foi louvado o hino 243 ao abrir do culto, né? É o hino que fala sobre abrir o culto, né? Estamos aqui para anunciar a mensagem de Deus, para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta noite para fazer o querer e da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos iniciando aqui, né, a mensagem do Senhor Jesus. Viemos de uma peleja, né? De uma peleja, mas amanhã estaremos de novo para fazer a vontade de Deus. Vamos estar lendo uma palavra aqui, uma palavra. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabe qual mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos, nem no ventre que está grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela ou ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos dias
muitos anos em todo deles alegrar. Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, porém, do teu coração, remove da tua carne o mal, porque adolescência e juventude são vaidade. Aqui fala uma mensagem muito interessante. Lança teu pão. O que é lançar? Lançar significa, é um símbolo de poder, força e coragem. Você que está nos ouvindo aí, esta rádio digital, eu sei que muitos estão nos ouvindo nesta noite. O que é lançar? Significa, é um símbolo de poder, né? Força e coragem. Você que está aí sem força e sem coragem para caminhar, lança o teu pão sobre as águas. Que é pão? Pão é um alimento feito com farinha de trigo, amassado com água e fermento, assado ao forno. Quer dizer o quê? Que o Senhor fala aqui na tua palavra, Salomão falou na sua palavra aqui: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer o quê? Que um dos sentidos da palavra hebraica traduzido pão é o grão usado em panificação. A referência aqui pode ser o costume egípcio de espalhar sementes, grãos sobre as águas que inundavam as suas terras anualmente. Quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam enterrados e esquecidos, mas no devido tempo surgia a colheita. Podemos aplicar esse fato: disposição de ser generosamente prestimosos. Devemos dar liberdade, pois um dia talvez nós mesmo venhamos enfrentar uma grande necessidade. Quer dizer o quê? Que o povo do Egito, aleluia, ele plantava a semente, jogava os grãos na água, quando anualmente, quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados, esquecidos. Aí você fala assim: nossa, tudo aquilo que eu estou pregando, que eu estou anunciando, parece que está esquecido. Tudo que você anuncia, você nunca está esquecido. Sabe de uma coisa? Lança o teu pão sobre as águas. E aqui fala que o rio Nilo transbordava, aleluia, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados, esquecidos. Às vezes você acha que, nossa, eu estou pregando evangelho, estou falando de Jesus, parece que o negócio está soterrado. Está soterrado. Mas Deus, Ele está contemplando a sua necessidade, os seus problemas. Você acha que o Senhor não tem contemplado o teu sofrimento, a tua luta? Aleluia, glória a Deus. Então o pão simboliza o alimento feito com farinha. O pão, que é a palavra de Deus, né? Que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, não é verdade? E o pão às vezes tem um processo, tem um procedimento. O pão tem um procedimento feito com farinha de trigo, amassar aquele pão, né? Com água e fermento e assado ao forno. O pão, para ele ficar bem assado, bem feito para se alimentar, para comer, ele tem um processo feito. O pão, ele é feito com farinha, né, de trigo, amassado com água e fermento. Por que o fermento? O fermento é para jogar o fermento para crescer aquele pão. Assim é a palavra de Deus.
O apóstolo Paulo fala: eu planto, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Mas Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. E aqui fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer o quê? Que para tu tem o seu tempo. Para tu ter o seu tempo do Senhor trabalhar na sua vida. Você acha que o Senhor esqueceu do seu trabalho? Você acha que o Senhor esqueceu dos seus problemas? Aleluia. Glória a Deus. Então, lança o teu pão. Lançou o pão nas águas. Quer dizer o quê? Que para tu tem um processo. Lançou a semente, né? Transbordou o rio Nilo lá, simbolicamente. Nasceu a semente. Pega a semente. Aleluia. E você pega aquela semente e amassa o pão e joga fermento e pão para crescer aquele pão. E depois joga no forno para ser assado. É assim o processo na vida do crente. Você às vezes está sendo amassado. Está sendo amassado, né? Sendo exprimido. Pega você e está amassando e joga você no forno para sair do jeito que Deus quer. O pão aqui é a palavra de Deus. Jesus ele foi amassado. Jesus ele foi sofrido. Jesus, o Senhor Jesus, ele sofreu muito. Aleluia. E aqui fala, Salomão falou na sua palavra, Eclesiastes capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer o que? É o tempo de Deus. Para o pão crescer, para o pão sair perfeito, do jeito que Deus quer, tudo é o tempo de Deus. Se Deus prometeu algo para você, sai de uma coisa, que Jesus está te contemplando. Ele está te contemplando a tua vida, o teu sofrimento. O Senhor está te contemplando a sua dor. Você fala: Senhor, até quando esse sofrimento? Até quando essa luta? Eu não aguento mais. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Salomão falou: reparta com 7, tá? Até com 8, repartiu o pão. Hoje muitos crentes, hoje muitos servos do Senhor, a humanidade, o ser humano não gosta de repartir o pão. Não gosta de repartir o pão. Não gosta de ajudar o próximo. Nós temos que ajudar, fazer o trabalho social, ajudar o próximo. Aleluia. Reparte com 7. Aleluia. Reparte com 7, né? E até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Qual mal haverá sobre a terra? Quando o povo de Israel estava, aleluia, quando Jacó estava em outra cidade, Canaã, toda aquela redondeza lá do Egito passou fome. José estava no Egito. José estava no Egito e os irmãos de José desceram para o Egito buscar alimento, que só no Egito que tinha alimento. Só no Egito que tinha alimento. Aleluia. Só no Egito que tinha alimento. E quando foram, quer dizer o quê? Reparte com 7 até com 8. Temos que repartir. Vai chegar uma época que a igreja vai passar uma perseguição muito grande, uma dificuldade muito grande. Nós temos que repartir nosso pão com nossos irmãos, repartir o pão com a igreja, repartir o pão com os irmãos. Então você que está nos ouvindo nesta noite, lança o teu pão sobre as águas. Quer dizer o quê? Semeia na vida dos irmãos, semeia na vida das irmãs, semeia na vida de cada um. Aquele que semeia o seu pão, que faz o trabalho social, que ajuda o próximo, Deus vai te dar recompensa. Que fala: depois de muitos dias o acharás. Quer dizer o quê? Depois de muitos dias você vai encontrar, você vai ser abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Água. O que isso me dá água? A água fala: águas, atirar pão para a água parece um desperdício. Lança teu pão sobre as águas. Atirar pão sobre a água parece ser um desperdício. Você fala: nossa, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa, né? Não quer saber de Deus, vai ser um desperdício. Não, irmão.
você está anunciando o evangelho. A paz de Deus aqui simboliza a água. A água aqui, o pão simboliza a paz de Deus. Jesus, você sou o pão da vida. A água simboliza o Espírito Santo. Eu vou jogar a pedra aos porcos, né? Não. Para você parece um desperdício, né? Para você parece que jogar os pães sobre as águas, anunciar o evangelho, pregar o evangelho, para você parece um desperdício. Mas não. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. No entanto, depois de muito tempo, há um retorno. Quer dizer que depois de muito tempo há um retorno. Quer dizer, para Deus, depois de muito tempo há um retorno. Tem o retorno, que falou assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Tem o retorno. Vai ter o retorno. Tudo que você faz para o Senhor, há um retorno. Tudo que você faz diante do Senhor, há um retorno. E o Senhor está te contemplando o teu sofrimento, a sua dificuldade. Você fala: Senhor, até quando esse sofrimento na minha vida? Aleluia. Estando as nuvens cheias, derramaram chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. Você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, que está observando o vento, a sua prova, a sua dificuldade. Aquele que observa o vento nunca semeará. Aquele que observa o vento, o que é observar o vento? Olhar para um lado, olhar para o outro, observar as dificuldades, observar as lutas, nunca semeará. Quer dizer o quê? Aquele que observa o vento nunca semeará. O que semeará? Faz quanto tempo você não dá o dízimo na casa do Senhor? Faz quanto tempo você não dá o dízimo na casa do Senhor? Porque está observando o vento, as dificuldades, as provas, está observando e não semeia. Aqui fala: aquele que observa o vento nunca semeará. Aquele que observa o vento nunca semeará. Por que nunca semeará? Porque está observando os ventos, está observando as dificuldades, está observando as lutas, os problemas. O crente que observa o vento nunca vai semear. Hoje tem muito crente: não vou dar o dízimo por quê, irmão? Porque você não aprova uma dificuldade. Não. Aquele que observa o vento nunca semeará. Quer dizer o quê? O crente que observa o vento, olhar para as dificuldades, com os problemas do dia a dia, ele nunca vai semear. Eu quero você crente nesse momento agora, no tempo das provas, nos tempos da dificuldade, no tempo das lutas, aleluia, nos tempos da contemporânea, a luta contemporânea. Você fala: Senhor, faz muito tempo que eu não tenho dízimo na tua casa, Senhor, porque você está observando o vento, observando as dificuldades, observando os problemas. Você quer de novo se voltar a prosperar no seu caminho, né? Quer ver os seus pães lançar sobre as águas? Você lançava o pão sobre as águas. Você lançava os pães sobre as águas. E, né? E de falar assim: agora não estou colhendo mais. O Senhor fala contigo nesta noite: volta a semear no reino de Deus. Volta a semear no reino de Deus. Volta a semear no reino de Deus. Por que voltar a semear? Porque você está observando o vento. Você está observando o vento. Você está observando o vento. O Senhor fala: aquele que observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Você está olhando as nuvens. Você está olhando as nuvens. Você está olhando as dificuldades. Está olhando os problemas. E o Senhor fala contigo nesta noite, para você nunca só observar o vento, as dificuldades, mas olhar para o alto. Daqui para frente, o crente que não semear no reino de Deus, o crente que lançar os pães sobre as águas, o crente que ficar olhando o vento, nunca vai se prosperar, nunca vai colher, vai sempre olhar o vento. O Senhor fala contigo nesta noite. O Senhor fala contigo para tu não olhar o vento, não olhar as dificuldades, não olhar dos dias a dias. Aí ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal virá sobre a terra. Quer dizer o quê?
Quando chegar o futuro lá na frente, que vier o mal sobre a terra, a fome sobre a terra, aí você fala, Senhor, cadê que o Senhor prometeu para mim? Mas se você não semear no reino de Deus, na obra de Deus, o Senhor não vai lembrar de você, porque você esqueceu de Deus. Aleluia. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de que está nem como se formam os ossos no ventre de que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Então o Senhor fala contigo nesta noite. Estamos num mundo em que quem ficar aguardando condições ideais para dar início a um empreendimento nunca fará nada. Nunca haverá condições perfeitas durante presente era. Devemos perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente. Devemos viver segundo os santos padrões. Aleluia. Deus mesmo que todos os nossos redor busquem prazeres. Não é verdade? Tá vendo? Devemos viver segundo os santos padrões de Deus. Nós do Senhor falar contigo nesta noite. Que você tem que, aleluia, nunca observar, aleluia, os que estão ao seu redor. Igual eu costumo dizer, aquele crente que é dizimista, o crente que é ofertante, o crente que semeia a palavra de Deus, o Senhor nunca vai esquecer dele. Eu conheço um amigo meu, um pastor falecido, ganha 5 mil por mês. Ele nunca tinha um queijo na sua casa. Tinha um pedaço, ia comprar no mercado uns 100 gramas de queijo. Mas quando começou a semear no reino de Deus, começou a semear com os dízimos, com as ofertas, semear na obra de Deus, fazer a obra do Senhor, dedicar a obra de Deus, começou a vir tablete de queijo na sua casa. Irmão Jorge, começou a chegar tablete de queijo na minha casa. Comecei a semear, comecei a fazer a obra de Deus. Foi tudo que o Senhor mandava fazer. O Senhor começou a abençoar a minha casa. Não faltava mais nada. Eu ganhava 5 mil por mês, um dinheiro bom. Mas não durava nada. Porque eu não queria semear no reino de Deus e não queria fazer a obra de Deus. Então aqui fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quer dizer o quê? Nós temos que semear primeiro. Semear primeiro, lançar o pão. Qual é o pão? A palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. A água simboliza o Espírito Santo. Aleluia. Aqui também fala, aquele que observa o vento nunca prosperará, nunca semeará. Tem crente em dia, na época de hoje, vivendo no capitalismo, que está observando o vento, as dificuldades, as lutas para não fazer a obra de Deus. Entendeu? Então o Senhor fala contigo nesta noite, né? Repartir o que temos com os outros tem seus benefícios, mesmo se não vemos o resultado na hora, tá vendo? O que repartir, o que temos com os outros, tem os seus benefícios, mesmo se não vermos o resultado na hora. Às vezes não tem o resultado da vez, não vem na hora. O resultado vem daqui 10 anos, 15 anos. Aqui fala, muito diz que fala aqui muitos dias, às vezes 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1 ano. É o tempo de Deus. Lançou o pão sobre as águas, lançou, semeou, repartiu com 7, semeou, não observou o vento, entregou o dízimo do Senhor Jesus na obra dele. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de cada um de nós. O Senhor está contemplando a cada um nesta noite. O Senhor está contemplando toda a sua dificuldade. Você falou, Senhor, você antigamente, meu irmão, minha irmã, não ficar observando o vento. Fala, quando o vento passar, vou fazer a obra missionária. Sabe o que é semear também? Aleluia. Aquele que observa o vento nunca semeará. Nunca semeará. Porque o crente faz obra missionária, ele não vai observar o vento. Quem faz a obra do Senhor não tem tempo para observar o vento. Aquele que semeia a obra de Deus, a que fala do Senhor, está passando prova. Aquele que observa o vento, porque não está fazendo nada para Deus.
e nunca vai semeará. Tá vendo? Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Olhar para as nuvens. Crente que observa o vento, sabe o que é isso aí? É crente, diz os pastores antigamente fala. O crente que não trabalha dá trabalho. O crente que não trabalha dá trabalho, trabalho espiritual. O obreiro que trabalha não dá trabalho. Porque o obreiro que trabalha, ele não observa o vento. Vai estar sempre semeando. Vai estar sempre na obra de Deus. Mas quando começa a observar o vento, porque para onde fazer a obra? Porque Deus vai usar você no vento. Você fala, Senhor, estou precisando de uma prova muito grande na minha vida. Uma luta muito que o Senhor fala. Não observa o vento, faz a minha obra nesta noite. E o Senhor fala contigo. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento. Aqui fala, Salomão falou assim, ó. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, tá vendo? Tá vendo? Assim também não sabes as obras de Deus. Quer dizer o quê? Quem observa o vento não sabes as obras de Deus. Quer dizer o quê? Você observa o vento, se você não semeia mais o pão, aleluia, não reparte com 7 e fica observando o vento, você não sabe as obras do Senhor Jesus. Amém? Só até aqui o Senhor tem me dado. Só até aqui o Senhor tem me dado. Aleluia. E o versículo 6 que fala: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Tá vendo? Pela manhã, semeia a tua semente. O que é? O que é semear? Semeia a semente para brotar e no tempo certo você vai recolher os frutos, né? Lança o teu pão sobre as águas, por de muito dias o acharás. Tá vendo? Não retire a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Quer dizer que pela manhã semeia a tua semente. Quer dizer que temos que semear a semente, né? Temos que semear semente. E o Senhor está sempre nos contemplando. O Senhor está sempre nos dando vitória. Você que está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, o Senhor fala contigo para você semear, não para esta obra, fazer a vontade de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, pois de muito dias o acharás. Não observa o vento, aleluia, porque se observa o vento nunca semeará. Porque isso aí é para continuar pregando o evangelho, é para anunciar o evangelho, porque o pão da vida é o Senhor Jesus Cristo. Lança o teu pão sobre as águas, sobre as águas simboliza a nação, as águas simboliza, aleluia, as águas simboliza a terra. As águas simbolizam os povos, as nações e línguas. Aleluia, pela manhã semeia a tua semente. Aleluia. E o Senhor fala contigo para tu não observar o vento. Se tu observar o vento, nunca semeará. Quer dizer que tem muito crente que está sofrendo, sabe por quê? Porque não semeia mais, não entrega aquilo que é do Senhor, que é o dízimo, as ofertas alçadas. Aleluia. Mais um pastor falando de dízimos, oferta alçada, não. Estou aqui semeando a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus venha continuar a abençoar cada um de vocês. O nosso culto é no Parque Miami, na rua 6, Vieira da Sabesp 03. A Assembleia de Deus, Ministério, Arrebatamento da Igreja de Cristo. O Senhor fala contigo nesta noite. Nossos cultos é terça, quinta e sábado, 19h30. Você é o nosso convidado no Parque Miami, sentido Represa. A nossa igreja é na rua 6, Vieira da Sabesp 03. Aleluia. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério, Arrebatamento da Igreja de Cristo. O Senhor vem abençoar vocês cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.